Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus 10. Eu vou ler só os 4 primeiros versículos, mas a minha proposta é analisar todo o capítulo 10 de Mateus esta noite. Se vou conseguir, não sei, mas a ideia é essa. Mas eu vou só ler os primeiros 4 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu vou ler apenas os 4 primeiros versículos, mas vou estar meditando em todo o capítulo. Chamando seus 12 discípulos, lhes deu autoridade para expulsar os espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Tadeu, Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, que o traiu. Pai, tua palavra é inspirada e foi nos entregue com 4 propósitos: ensinar, repreender, corrigir e educar. Que o Espírito do Senhor faça com que ela cumpra o seu propósito nessa noite, enquanto vamos estudar a Bíblia com a igreja agora. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos possam sentar. Essa é a 7ª mensagem. Essa é a 7ª mensagem da série Recortes da Vida de Jesus. E o título da mensagem de hoje é A Equipe de Jesus. A Equipe de Jesus. Interessante porque no capítulo 1 ao 4 de Mateus, nós somos apresentados as credenciais de Jesus, sua pessoa. No capítulo 5 ao 7, nós somos apresentados aos princípios fundamentais da teologia de Jesus. No capítulo 8 até o 9, tema do sermão de domingo passado, somos apresentados ao poder de Jesus. Mas esse estudo ficaria incompleto se nós não entrássemos na equipe de Jesus. Porque esse Jesus que veio ao 4, que ensinou seus princípios, 8 ao 9, que mostrou seu poder, tem uma missão a cumprir. E como que ele vai cumprir essa missão? Através dos seus discípulos. São eles que vão dar continuidade. São eles que terão que dar continuidade à sua obra. A obra de Jesus não faria sentido sem os discípulos. É por isso que existe uma lenda que diz que Jesus chegou no céu logo após a ressurreição e a assunção ao céu, a exaltação. Os anjos chegaram perto de Jesus e perguntou para ele: e agora, como é que vai ser? Olha, deixei para os meus discípulos, eles vão dar continuidade. Mas e se eles falharem? A resposta de Jesus é: eles não podem falhar. É uma lenda, mas que reflete um fato. Jesus tinha uma equipe, preparou ela para ela continuar a sua obra. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dessa equipe, porque ela deu conta do trabalho, porque ela realizou a missão. O plano de Deus nunca foi prioritariamente usar métodos, ainda que Deus use métodos. O plano de Deus sempre foi prioritariamente
usar pessoas, como eu e como você, para cumprir o seu propósito. E o capítulo 10, nós temos então uma exposição sobre essa equipe de Jesus. E é sobre ela que eu quero me debruçar no estudo dessa noite. E para isso, eu queria colocar então a seguinte questão: quais foram as marcas da equipe de Jesus? Essa é a minha tese para essa noite, do nosso estudo bíblico aqui. Quais foram as marcas da equipe de Jesus? Eu quero apresentar 3 em todo o capítulo, nesses 42 versículos. A primeira marca da equipe de Jesus foi o chamado. Essa é a primeira marca. Ninguém faz parte da equipe de Jesus se não for chamado. Ninguém pode entrar de intruso na equipe de Jesus. Ele tem que chamar. Se não chamar, você não fará parte dessa equipe. E Jesus chamou 12 para fazer parte dessa equipe. 12 apóstolos. Interessante, isso é importante a gente frisar, que em Lucas capítulo 10, que é o texto paralelo de Mateus 10, lá Jesus chama 72, aqui 12, lá 72, e as mesmas instruções que é dada aqui no capítulo 10, em geral, são dadas no capítulo 10 de Lucas. O que deixa para nós claro que o propósito de Jesus não era morrer a equipe nos 12, mas que essa equipe se multiplicasse. Ou seja, o plano de Jesus é que cada discípulo fizesse discípulo que estudasse, vivesse e ensinasse outros a estudar, viver e ensinasse outros a estudar, viver e ensinar. Ou seja, continue o trabalho. Mas Lucas 10 é 72, aqui é 12, e eu vou ficar nos 12. E a grande pergunta que nós precisamos fazer é: por que Jesus Cristo escolheu 12? Por que Jesus não escolheu 13? Por que Jesus não escolheu 14, 20? Ele escolheu 12. E existe uma razão muito simples: é que o antigo Israel de Deus está fundamentado em 12 tribos. As 12 tribos eram os pilares do antigo Israel de Deus, do antigo povo de Deus. É por isso que no antigo Israel você é identificado pela tribo que você faz parte. E quando houve a divisão do reino, 2 tribos ficaram para cá e as outras foram para lá. Então, as tribos eram essencialmente a estrutura nuclear do primeiro Israel. Jesus está agora inaugurando o novo Israel de Deus, que é a igreja. E o novo Israel de Deus também vai se estruturar em cima de 12 apóstolos. Isso é interessante, queridos irmãos, porque lá em Apocalipse 21:4 está escrito assim: o muro da cidade celestial tem 12 fundamentos, a Nova Jerusalém, e neles estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, o novo povo de Deus fundamentado em cima dos 12. Agora, olha o que Jesus vai dizer em Mateus 19:28. Jesus lhes disse: em verdade eu lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram, falando para os 12,
também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a ideia. Vocês são os novos 12. Jesus cria uma nova criação a partir da igreja. E os 12 estavam criados. Então essa é a razão pela qual Jesus escolheu 12. Mas eu vou abrir um aspa aqui, porque eu acho isso importante. É que isto gerou um problema na cabeça de alguns teólogos, que passaram a dizer que não existe mais apóstolos e que os únicos apóstolos são os 12. Inclusive, um dos meus teólogos favoritos, provavelmente o mais respeitado teólogo reformado do Brasil, na sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Westminster, nos Estados Unidos, ele estudou durante um ano sobre o tema dos apóstolos. O livro está escrito em português, eu já li, e concluiu que só teve os 12 apóstolos. Verdade, só os 12. Com isso, passa a negar a possibilidade de que haja outros dons apostólicos. Só que eu acho que essa crítica reformada, ela tem um nome, ela tem um endereço: o movimento pentecostal. Eles querem criticar o movimento pentecostal como se o movimento pentecostal estivesse errado em acreditar na continuidade dos dons. E o movimento pentecostal não está errado. Os dons continuam. E eu acredito que o dom apostólico pode sim continuar. Tanto é que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos outros apóstolos para além dos 12. Posso citar o nome de Barnabé. E além disso, o apóstolo Paulo, ele é, vamos dizer assim, o 13º apóstolo. Então, houve um outro apóstolo para além dos 12. Sabe? Um dos maiores eruditos da história da igreja, do pensamento cristão contemporâneo, chama Justo Gonzalez. Eu tive oportunidade de ler toda a sua obra de história da igreja, em 12 volumes. O Justo Gonzalez defende a tese que a igreja primitiva, ela errou quando ela elegeu Matias, porque Deus não tinha como propósito a eleição de Matias. O propósito de Deus é que o 12º apóstolo no lugar de Judas fosse Paulo, e que Matias foi uma precipitação da igreja. Que me perdoe o grande Justo Gonzalez, mas no capítulo 6 de Atos, os apóstolos estavam reunidos lá, diz claramente os 12. No capítulo 6, embora não cita nome por nome, é mencionado que os 12 estavam presentes. Isso inclui Matias, porque Paulo nem sequer tinha vindo. Então Matias, de fato, foi o 12º apóstolo, substituindo Judas. E Paulo foi o 13º, e Barnabé foi apóstolo, e muitos outros apóstolos existiram. Então o movimento pentecostal está correto em admitir que o dom apostólico continua a existir. Porém, é desnecessário consagrar apóstolo, criar um ofício de apóstolo. Não precisa. Por exemplo, ninguém sai consagrando profeta. Já viu alguém consagrar profeta? Só apóstolo, pastor. Então não há necessário a gente, embora reconheçamos o dom apostólico, não necessariamente significa que nós temos que consagrá-los ou tornar um ofício da igreja. Mas os 12 são reais. Essa é só a introdução para os irmãos entenderem a questão relacionada aos apóstolos, aos 12. Mas agora, voltando um pouco ao texto, Jesus escolheu 12 apóstolos e aqui aparece o nome deles. E é interessante porque Jesus não escolheu 12 heróis. Ele não escolheu Superman, Aquaman, Homem de Ferro. Ele escolheu pessoas frágeis, vulneráveis, com problemas. Você pega, por exemplo, Pedro, que foi fundamental para o início da igreja, um líder
natural entre os apóstolos, mas era um homem que tinha uma personalidade extremamente impulsiva, que precipitava, que errava várias vezes, que falava antes de pensar: não, mestre, o senhor não vai morrer. Jesus dizia: afasta-te de mim, Satanás. Não Pedro, Satanás na boca dele. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus escolhe essa pessoa com essas dificuldades. E é interessante porque Pedro escreveu 2 livros, 1º e 2 Pedro. E até hoje os teólogos têm dificuldade em admitir que 1 Pedro foi escrito por Pedro, porque o grego original que foi escrito em 1 Pedro é muito elitizado, e Pedro era quase um analfabeto. Aí Deus usou esse Pedro, talvez através de um secretário, mas usou esse Pedro, e a carta foi escrita por Deus. Então nós temos na equipe apostólica dificuldade. Você pega um Tomé, que por 2 vezes no Evangelho aparece demonstrando sinais de ceticismo, de incredulidade, mas Jesus queria Tomé no grupo. Você pega João, por exemplo, que era filho do amor, chamado filho do amor, e que em determinado momento falou para Jesus assim: por que o senhor não manda fogo no céu e queima esse povo todo? Isso foi o discípulo amor que falou. É interessante porque Jesus tinha pessoas com filosofias políticas diferentes. Por exemplo, fala de Simão Zelote. Zelote é uma seita que fazia parte da esquerda política da época, que era a favor de violência, de revolução política, contra o sistema do governo, contra o sistema político da época. Jesus coloca um esquerdista, alguém que pensa em revolução, que pensa em fazer bagunça no meio dos seus apóstolos. É isso que Jesus fez. É interessante porque Mateus, ele era cobrador de impostos. Isso significa que Mateus era da direita, trabalhava com o governo, era pró-governo. Se o Zelote não é pró-governo, o Mateus era pró-governo. E o Senhor falou: vem, Mateus, trabalha para mim. Ou seja, havia na equipe de Jesus pessoas com posições políticas dos 2 lados. E eu pergunto para os irmãos: como é que é possível isso? Esse é Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele quer fundamentar a igreja não é sobre elite intelectual, acadêmica. Nenhum dos apóstolos aqui foram sacerdotes. Nenhum dos apóstolos aqui foram escribas, dominadores da teologia da época. Não, eram pescadores, homens braçais, acostumados a puxar rede, acordar cedo, passar a noite no mar. Aí Jesus, o Senhor quer criar a maior revolução de todos os tempos com esse povo chulo. Como é que pode uma coisa dessa? Em sã consciência, nenhum coach iria orientar Jesus a escolher essa equipe. Não, Jesus, o senhor está errado, o senhor está escolhendo errado. Ninguém faria isso. Mas Jesus fez isso exatamente para mostrar para nós que não é o homem que iria fazer a obra, mas é o Espírito Santo na vida das pessoas. Posso ouvir amém? Jesus fez isso para dizer: eu vou pegar as pessoas ignorantes, as fracas desse mundo, para confundir as sábias. Eu vou pegar essas pessoas que não têm muita cultura para confundir os imperadores. Essa foi a equipe que Jesus escolheu. Essa foi a equipe que Jesus decidiu escolher. São essas pessoas com quem Jesus quer de fato fazer diferença nesse mundo. Eu pergunto para os irmãos: como Jesus formou esses discípulos? Jesus formou esses discípulos de 3 maneiras simples: convivência, conhecimento e comissionamento. 3 pilares, 3 Cs: convivência, conhecimento e comissionamento. Convivência, vem viver comigo, vem ver como é que eu vivo, olha para mim.
Como diz Paulinho para Timóteo, seja meu observador. Olha para mim, me observa. Marcos capítulo 3 diz que eles foram chamados para estar com Jesus, para conviver com Ele. Ou seja, Jesus está querendo dizer que eu não formo discípulos sem relacionamento, sem convivência. Nós queremos formar discípulos distantes, sem contato, sem conexão. É isso que as igrejas hoje estão fazendo. Não há mais conexão, contato, não há mais proximidade. E nós queremos ser discípulos, não. Discípulo se faz com convivência, mas se faz com conhecimento. Jesus informou, Jesus doutrinou, Jesus falou com ele. O Sermão do Monte é um bom exemplo. Todo o Evangelho de Mateus tem 5 aulas de Jesus, 5 discursos. É treinamento, é ensinamento, mas é também comissionamento. Vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar enfermos. É assim que Jesus treinava. Na cultura antiga, o método de treinamento de uma pessoa funcionava dessa maneira: 4 maneiras. Primeiro eu faço e você observa eu fazendo. É assim que o pai ensinava o filho: vem cá, meu filho, está vendo como é que eu arrumo o sapato? É assim que eu arrumo o sapato. Segundo, o pai chama o filho para fazer junto com ele: vem cá, vamos fazer nós dois juntos. Pega a cola aí para mim. Vamos costurar isso aqui. Terceiro, agora filho, você vai fazer e eu vou só observar para ver se você está fazendo certo. Quarto lugar, vai fazer, vai dar continuidade. Primeiro, venha e observa. Segundo, faz comigo. Terceiro, faça que eu vou te observar. Quarto, faça sozinho. É assim que Jesus formou seus discípulos. A equipe de Jesus era fundamentada no chamado. Todo chamado pressupõe 2 coisas: salvação e serviço. Toda vez que Jesus te chama, Ele está te chamando para salvação, mas está te chamando para o serviço. Ninguém é chamado para salvação sem fazer alguma coisa, sem servir. Eu sou chamado, eu só sou salvo, não sirvo. Não, você não é chamado. O discípulo de Jesus, aquele que segue Jesus, ele é salvo e ele serve. Ele é salvo e ele serve. Esse é o equilíbrio. Se a sua vida cristã não tem serviço, você pode ser membro de igreja, discípulo não. Mas na segunda marca, vamos pular aqui, irmãos, falei no primeiro ponto. Mas dá uma segunda marca da equipe de Jesus. A primeira marca é o chamado. Qual que é a segunda marca? A obediência. Essa é a segunda marca. A minha tese aqui é que o cumprimento da missão pressupõe obediência. Se a minha tese no primeiro ponto é o cumprimento da missão pressupõe chamado, aqui o cumprimento da missão pressupõe obediência. Não há como a obra de Deus ser feita sem obediência. Se o povo de Israel não obedecesse Moisés, não teriam saído do Egito. Se o povo de Israel não tivesse obedecido Josué, não teriam conquistado a terra. Se o povo de Israel não tivesse obedecido Neemias, não teria reconstruído os muros. Se os discípulos e apóstolos não tivessem obedecido Jesus, não teriam dado continuidade à missão. Se os discípulos de Paulo e os outros apóstolos não tivessem obedecido eles, não teriam plantado tantas igrejas. Então não há como fazer a obra sem obediência. Não existe equipe aonde não há obediência. É isso que Jesus quer dizer aqui. Sem obediência não existe missão. É interessante porque um dos maiores escritores americanos sobre discipulado, Robert Coleman, o filósofo Robert Coleman, perguntaram para ele certa vez: se você tivesse que fazer uma pergunta à igreja americana, qual seria a pergunta? Ele falou: a minha pergunta é simples: qual a desculpa que vocês dão para não fazer discípulos? Qual é a desculpa que vocês não fazem discípulos? Porque hoje o que nós estamos vendo é as pessoas dando desculpa para não fazer discípulos. O problema todo está na obediência. Se nós não obedecermos, dificilmente nós vamos dar continuidade à obra.
A igreja não vai crescer sem obediência. A igreja não vai expandir sem obediência. A igreja não vai para frente sem obediência. A igreja primitiva não teria ido para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra sem obediência. A equipe de Jesus foi marcada pela obediência. E é por isso que Jesus aqui, ele vai nos dar uma série de instruções para que eles obedecessem. Do verso 5 ao 14, nós teremos uma série de instruções de Jesus, das quais ele esperava que a sua equipe obedecesse. Em primeiro lugar, Jesus lhes disse onde ir e onde não ir. Versos 5 e 6. Ele vai dizer, vocês vão só para a casa de Israel. Olha aí o verso 5 e 6. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade de alguma de samaritano. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. A ordem é clara: vocês só vão ficar entre os judeus. Por que ele fez isso? Apenas nesse momento. A partir de Mateus 28, a grande comissão deixa claro: vocês vão pregar o evangelho a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos. Atos 8 é claro: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas agora vocês vão ficar restritos aos judeus. Não faça o que eu não mandei. Não ultrapasse a ordem. Não ultrapasse o limite. Não há equipe sem obediência. Em segundo lugar, ele não apenas disse aonde ir e aonde não ir. Em segundo lugar, ele lhes disse o que deveriam fazer. E o que eles deveriam fazer? Verso 7 está aí, para dizer para nós: por onde forem, pregue esta mensagem: o reino está próximo. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque o sermão meu sobre o início do ministério de Jesus, eu preguei sobre esse ponto. A mensagem de João Batista é: arrependam porque o reino está próximo. A mensagem de Jesus foi: arrependam-se porque o reino está próximo. Agora Jesus envia os 12 e diz: qual é a mensagem? Arrependam porque o reino está próximo. Vocês não têm outro evangelho a ser pregado a não ser que o reino está próximo. Vocês têm que dizer para as pessoas que eles precisam se arrepender. Eles vão aceitar essa palavra? Nem sempre. Olha o verso 15. Olha o que diz o verso 15. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Verso 14: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. E lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. Eles vão rejeitar. Muitos não vão aceitar a pregação, mas eu não tenho que me preocupar com quem rejeita. Ah, pastor, eu não vou pregar o evangelho porque as pessoas não aceitam. Ah, pastor, eu não vou testemunhar porque as pessoas não aceitam. Você não tem que se preocupar com quem rejeita. Você não tem que se preocupar com quem não aceita. Você só tem que pregar o evangelho e ter a consciência de que serão rejeitados por causa dessa mensagem. Irmãos, eu tenho medo das igrejas que estão com medo de ofender as pessoas. Está com medo de constranger as pessoas, que pregam o evangelho de mim mais para atrair pessoas do que para convertê-las. Tenho medo, porque Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. E o maior culpado disso somos nós, pastores. Porque nós estamos raliando o evangelho. Nós estamos facilitando o que Jesus nunca facilitou. Jesus nunca pediu ninguém para aceitar ele. Já disse a Bíblia: me aceite como seu Salvador. Não. Quer vir após mim? Negue a si mesmo, toma sua cruz e siga. Jesus não pregou nada menos do que isso. Essa ideia me aceite, isso é contemporâneo. Isso nasceu entre nós. A mensagem de Jesus aqui é seguir a mim. Nega a si mesmo, honra.
Quer seguir a mim mesmo? Tem que morrer. Se não morrer, você não vai me seguir, não. Para me seguir, tem que morrer. O princípio é a morte. O ponto de partida é a morte. Então, nós temos que pregar para eles a mensagem do reino, mas isso não significa que eu não vou ter rejeição, que eu não vou ter conflito com as pessoas. Em terceiro lugar, Jesus lhes disse o que fazer. O que vocês têm que fazer quando vocês estão pregando o Evangelho? Verso 8: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Agora, olha o que diz no capítulo 10, verso 1: chamando seus 12 discípulos, lhes deu autoridade para expulsar demônios e curar todas as enfermidades. Ou seja, vocês agora vão sair pelo mundo curando, libertando, salvando as pessoas. É por isso que a igreja tem que ter unção. É por isso que nós temos que orar e buscar a Deus. É por isso que nós temos que consagrar, irmãos. Porque Deus quer usar a igreja e cada um de nós para curar enfermos, expulsar demônios, para libertar os cativos. É para isso que nós estamos nesse mundo. Os demônios estão dominando, as castas de demônios estão agindo em todas as esferas da sociedade. E aonde está a autoridade para expulsar esses demônios? Na igreja, na nossa vida, em cada um de nós. Então, nós, enquanto discípulos, é que temos que exorcizar a sociedade pela pregação do Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quarto lugar, Jesus lhes ensinou a viajar com pouco soprimento, verso 9 ao 10. Olha aí. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica para esta, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Dependa de mim. Eu estou ensinando vocês a depender. Quer aprender a depender? Vai para a roupa do corpo. Leva só uma pochetezinha. Leva só o rolo do pergaminho da palavra. Jesus está falando assim: vocês precisam aprender a confiar e a depender de mim na missão de vocês. Eu estou ensinando vocês a entender que eu vou prover. Porque é digno o trabalhador do seu salário. Eu vou prover comida, eu vou prover a hospitalidade, eu vou prover o sustento. Só confia em mim. Reverendo Venâncio Lopes, eu vi uma palestra dele que ele disse que andando por esse Brasil afora, ele começou a perceber que os pastores estão abandonando a missão de tempo integral nas igrejas. Estão virando pastores bivocacionados. Segundo ele, isso é uma crise que está existindo na igreja evangélica. As pessoas não estão mais confiando na providência e no cuidado de Deus. Então está todo mundo correndo atrás do seu pezinho de meia, da sua fontezinha de renda, porque eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser depois. Isso é muito triste, porque começa como bivocacionado, e não que não possa existir um pastor bivocacionado, eu acho que ele é possível existir, principalmente pastores auxiliares, mas um pastor de tempo integral que cuida da obra está entrando em crise. Nós não estamos mais confiando que é Deus que cuida, que é Deus que provê. Aquele que chama, aquele que envia, é também aquele que provê, aquele que cuida dos seus obreiros. Isso foi uma constatação de um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo, Venâncio Lopes. O que o Senhor está querendo dizer é: aprenda a confiar, aprenda a depender de mim. Não deixe o dinheiro impedir você de ser testemunha, de falar, de pregar o Evangelho. Em quinto lugar, Jesus disse onde deveriam ficar, verso 11 a 14. Ele vai dizer o seguinte: você chegou na cidade, a casa que te receber é essa aí que você vai ficar. Agora deixa eu explicar isso. O princípio da hospitalidade é um princípio cultural da Palestina antiga. Então o judeu estava passando em viagem, era comum alguém
acolher o judeu para a sua casa, dar comida, dar bebida, lavar os pés dele, sustentar ele. Isso era normal naquela cultura. Então Jesus está falando, quando chegar num lugar, vai numa casa, se eles te abrir mão para que você possa pernoitar naquela casa, beleza. Se eles não quiser, sacode a poeira dos pés e toca para frente. Eu vou prover em outro lugar. Mas ele quis dizer o seguinte: vocês não têm que pagar hotel, vocês vão depender da hospitalidade, porque essa é uma cultura da época. Inclusive, quando a Bíblia diz que nós temos que ser hospitaleiros, ele está falando para a gente receber as pessoas na nossa casa. Tem gente que acha que significa ser hospitaleiro, visitar hospitais, mas não é isso não. Ser hospitaleiro é receber, ser uma pessoa acolhedora. Os pequenos grupos, por exemplo, é o princípio da hospitalidade. Quando a pessoa abre a casa para ter um pequeno grupo de comunhão, de estudo bíblico, de evangelização, é o princípio da hospitalidade. Queridos irmãos, o que Jesus queria nessa equipe? Obedeça. Obedeça a meus princípios, obedeça a minhas ordens, obedeça o que eu quero dizer para vocês. O que está acontecendo conosco hoje? Nós queremos sair da régua, nós queremos sair do marco estabelecido por Deus, dos limites. Nós estamos querendo fazer a coisa diferente, dar mais foco ao método, à estética, do que ao conteúdo. Dá mais foco na recepção, naquilo que agrada as pessoas, e não na mensagem que quer dizer. Nós temos que voltar a obedecer o Evangelho puro e simples. Posso ouvir amém? Nós temos que voltar a obedecer o Evangelho puro e simples. Hoje um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu achei um livro em casa, chama Cristianismo Puro e Simples. É bom, posso ler? Eu falei: leia, decore isso aí, é do C.S. Lewis, onde ele vai defender o cristianismo puro e simples. Como que nós vamos fazer a obra de Deus se a gente não quer obedecer a palavra? Obedecer o básico, obedecer o essencial. Mas é uma terceira marca. Quais são as marcas da equipe de Jesus? Primeiro, chamado. Não há cumprimento da missão sem chamado. Chamado pressupõe salvação e serviço. Segundo, marca da equipe de Jesus, a obediência. Aqui estão as minhas instruções. Obedeça. Segue elas. Não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, como disse o Senhor a Josué, capítulo 1. Mas a terceira marca é a perseverança. Os versos 15 a 42, irmãos, é onde pesa o discipulado de Cristo. Fomos chamados. Aqui dá as instruções, mas vocês têm que ser perseverantes. E é interessante porque o verso 22 resume bem esse ponto. Diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 22 vai resumir o que eu vou dizer do verso 15 ao 42. Não há como, queridos irmãos, uma equipe de Jesus sem perseverança. E eu quero apresentar aqui para vocês alguns pressupostos dessa perseverança à luz do verso 15 a 42. Ok? Vamos lá? Primeiro pressuposto da perseverança. A perseverança pressupõe a consciência de quem nós somos. Verso 16, diz aí: eu os estou enviando como ovelhas no meio do lobo. Diga: eu sou ovelha. Agora, tem um negócio esquisito em Jesus aqui nesse texto. Perceberam algo antinatural no comportamento de Jesus? Qual pastor, em sã consciência, enviaria suas ovelhas para os lobos? Alguém conhece um pastor que em sã consciência faria isso? Eu vou enviar vocês para os lobos. O que o pastor faz é proteger a ovelha do lobo. O que o pastor faz é cercar para que o lobo não chegue. Deus fala: eu estou enviando vocês como ovelha do meio do lobo. Eu estou pegando vocês que são vulneráveis, e as ovelhas são vulneráveis. Estuda sobre as ovelhas. Eu estou falando ovelha animal. Elas têm dificuldade de visão,
Por isso que ela se perde com facilidade. Ovelha precisa de pastor, ovelha precisa de cuidado. Hoje ninguém quer ter pastor, ninguém quer ter alguém tendo autoridade na sua vida. Hoje ninguém quer ter alguém mentoreando na sua vida. E os pastores estão felizes com isso. Graças a Deus, menos um problema na vida. Quando a gente se preocupa com o outro mesmo, isso gera estranheza. Às vezes algumas pessoas chegam novas para a igreja, quando elas começam a conviver com a gente, começam a ver essa preocupação, elas viram para mim e falam: pastor, eu nunca tive isso na minha vida. Mas, pastor, tem que preocupar. Jesus pega a ovelhazinha vulnerável e diz: estou enviando vocês no meio do lobo. Porque ele quis dizer que o mundo é dividido entre ovelhas e lobos. Aqueles que seguem Jesus é ovelha, quem não segue Jesus são lobos. E os lobos estão preparados para te devorar, preparados com as suas garras, com seus dentes afiados, para ser o nosso depredador, ser aqueles que vão nos destruir, o nosso predador. E Jesus fala: vocês têm que ter a consciência de que vocês não são lobos, vocês não são pessoas que devoram as outras, vocês não são lobos, vocês não estão aqui para matar o próximo, vocês não são lobos, vocês não estão aqui para destruir as ovelhinhas, vocês não são lobos, vocês não estão aqui para prejudicar o mundo, vocês estão aqui para ser ovelhas. Mas a proteção desse pastor para essas ovelhas não será fisicamente presente, mas ele colocaria o Espírito Santo dentro de nós. Evangelho de João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 trata sobre isso. O Espírito vem para habitar em nós, para nos capacitar, para nos dar poder, para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento. Nós seremos ovelhas sábias. Mas aí entra no segundo ponto. Porque se o primeiro pressuposto da perseverança é a consciência de que nós somos ovelha no meio de lobo, agora olha o segundo pressuposto. A perseverança pressupõe equilíbrio entre simplicidade e prudência. Olha o verso 16b. Eu estou enviando como ovelha no meio de lobo, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ao mesmo tempo que ele diz assim: vocês são ovelha, mas vocês têm que ter mentalidade de serpente e coração de pombos. Interessante, porque a serpente dificilmente ela é pega de surpresa. Pelo contrário, é ela que nos pega de surpresa. Quando você menos vê, ela está lá enroladinha, ponta para dar o morte. Ela conhece o caminho das pedras, ela conhece as tocas, ela sabe como fugir da presa, ela sabe como fazer alguém de presa. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: que nós aprendemos com a serpente é ser perspicaz intelectualmente, ter capacidade de observar, de ver, de saber o momento de agir, saber o momento de fugir. A cobra, quando ela vê uma presa, ela sabe se ela dá conta ou não dá conta daquela presa. Ela tem esse discernimento, até onde ela pode ir. E Jesus está dizendo: aquele que é prudente, ele age com a mente aberta, com perspicácia mental. Ele não é pego de surpresa, ele não é desprevenido, ele sabe como se sair da circunstância. Ser prudente é ser alerta, é ser vigilante. Ser prudente é saber a hora de afastar, a hora de dar o bote, mas a hora de afastar. Mas e a pomba? A pomba é simples, a pomba é dócil, a pomba é gentil, a pomba é sinônimo de pureza. Ele está falando nesse mundo: seja prudente como a cobra, para você saber a hora de afastá-lo, de aproximar, o caminho das pedras, como sair fora, ficar alerta, ficar prevenido. Mas vocês também precisam ser simples, ter um coração puro, um coração dócil, porque, irmãos, o mundo está cheio de pessoas tóxicas, brutas, ignorantes, violentas, e nós não fomos chamados para ser esse tipo de pessoa. Paz a pomba é sinônimo de paz, não de guerra.
de beligerância. Nós estamos vivendo no meio evangélico hoje um momento de beligerância, de confusão, de guerra, de milícia, pelo amor de Deus. E ele está dizendo assim: perseverante e tem que ser simples e prudente. Olha que equilíbrio fantástico. Para meditar aí durante a semana. Que equilíbrio fantástico. Prudência e simplicidade. Serpente e pomba. Em terceiro lugar, a perseverança pressupõe da nossa parte um estado constante de alerta, de vigilância. O verso 17 já começa assim, ó: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, com testemunhos a eles e aos gentios. Esteja alerta, esteja preparado, esteja vigilante. Perseguição vai vir, a luta vai vir. Eu vou falar um pouco mais disso aí daqui para frente, então vou voltar nesse ponto. Em quarto lugar, a perseverança pressupõe confiança em Deus. Olha o verso 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupe com o que é algo dizer ou com o que dizê-lo. Naquela hora lhes digo. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, confia em mim. Se você foi preso por causa de Jesus e não por causa da sua ideologia política, confia nele. Se você foi preso porque prega o Evangelho, porque testemunha do Evangelho, e não porque quebrou a lei dos homens, confia nele. O que ele quer dizer é o seguinte: quando você estiver nesse mundo, você precisa perseverar confiando, sabendo que eu estou aqui, não abandonei você não. Opa, estou aqui, estou segurando o outro lado da sua mão. Oi, estou aqui. A luta está grande, a dificuldade está grande, eu estou aqui. Eu não abandonei vocês não. Quem disse que vocês que eu abandonei? Eu quero que vocês confiem em mim. Em quinto lugar, a perseverança pressupõe a perseguição. E aqui eu volto à questão de maneira mais séria. Por quê? Porque aqui Jesus fala de 3 tipos de perseguição que nós teremos. Primeiro, haverá uma perseguição religiosa, verso 17. Olha aí o verso 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Aqui ele está falando de perseguição religiosa. O tribunal aqui é o tribunal religioso, é o sinédrio. Ele está falando: os judeus vão perseguir vocês, não vão concordar com a fé de vocês, não vão aceitar a mim como Messias. Então, os irmãos de vocês, a comunidade de vocês, vão perseguir vocês. Vamos cuidar. A perseguição, disse Jesus, vai vir de cá. A própria comunidade da fé, a própria comunidade religiosa. É deles que vai nascer a perseguição principal da vida de vocês. E não foi o que aconteceu? A maior perseguição que leva Jesus à crucificação veio de onde? Dos judeus. A maior perseguição que os discípulos tiveram no início do ministério deles foi dos judeus. Mas Jesus fala de um segundo tipo de perseguição. Primeira, perseguição religiosa. Segunda, perseguição política. Olha o verso 18. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis. Governadores e reis aqui é uma referência ao Pilatos, ao Félix, ao Festo, ao Agripa e aos mandados, aqueles que serão mandados pelo imperador, representantes do imperador. Esses, o que não foi que aconteceu com Paulo em Atos dos Apóstolos? As autoridades romanas, e não apenas as autoridades religiosas, foram e perseguiram. Quem é o imperador da época de Paulo? Meus irmãos estão afiados aí. Qual o nome do imperador da época de Paulo? Imperador romano. Exatamente, meu querido. Nero. Foi Nero. Tanto Nero
que manda matar sob a autoridade dela que Paulo morre, e é sob a autoridade dela que Pedro morre. Então, você superou perseguição religiosa, vai superar perseguição política. E por fim, agora é que o negócio desanda. Haverá perseguição familiar, doméstica. Olha aí, irmãos, verso 21. Verso 21 ao 31. Vou só começar com 21. O irmão, olha aí, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. O que é que isso aqui significa? Jesus está falando, sabe o que é? No momento que você aceita o discipulado de Cristo, os familiares levantarão contra você. Isso aconteceu literalmente naquela época. Irmãos entregaram os irmãos. Meu irmão agora é discípulo de Jesus. Entregou o próprio irmão para as autoridades religiosas e políticas. Entregaram os próprios pais às autoridades religiosas e políticas. Entregaram os próprios filhos às autoridades religiosas e políticas. A primeira grande perseguição aconteceu dentro de casa. E agora, só para os irmãos ficarem atualizados, nos dias de hoje, ainda hoje, quando um judeu em Israel, de fato, se converte ao cristianismo, muitos deles são emancipados, deserdados, seria a melhor palavra, deserdados. Inclusive, há um guia turístico judeu em Israel, várias caravanas cristãs vão para lá. Ele foi simplesmente deserdado e afastado. Ele não pode ter contato com os filhos nem com a família dele. Eles rejeitam eles, porque ele agora é um judeu messiânico. Ainda nos dias de hoje, uma das maiores perseguições que os cristãos tiveram no primeiro século veio de dentro de casa. O pai não quer saber mais dele, do filho. O filho não quer saber mais do pai. A mãe não quer saber dos filhos. O esposo abandona a esposa. A esposa abandona o esposo por causa da fé cristã e da fé religiosa. Quando eu me converti, houve um rapaz da minha igreja. Ele era filho de um capitão da polícia militar. Esse rapaz se converteu, e quem evangelizou ele foi meu irmão carnal, Cláudio Lobo. O pai expulsou de casa. Se você quer seguir essa religião, aqui nessa casa você não dorme, não come, não bebe mais. Foi os irmãos da igreja que acolheram ele. O que Jesus quer dizer é o seguinte: você sofrerá uma perseguição dentro de casa. E hoje está acontecendo isso. Quantas pessoas estão perseguidas dentro de casa por causa da sua fé? É o tio, é a tia, é o avô, é a avó, é o neto, e assim vai por em diante. Queridos irmãos, vamos pular aqui. Sexto lugar, a perseverança pressupõe uma confissão pública de fé. Olha o verso 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a perseverança pressupõe uma confissão pública de fé. Não é isso que está acontecendo hoje? Nós estamos com medo de confessar publicamente as nossas crenças. Por quê? Porque as nossas crenças chocam. Não é assim? Nós não podemos confessar, por exemplo, que nós acreditamos na Bíblia como inerrante palavra de Deus, que a Bíblia tem um comportamento ético, que a Bíblia diz que casamento é entre homem e mulher, e quando a gente afirma isso, a gente já criou um problemão, e a gente fica com medo disso na faculdade, e a gente fica com medo de falar isso no ambiente familiar. Não que a gente tem que sair falando isso, mas às vezes quando nós somos instigados a confessar nossa fé, o que a gente faz? Acovarda. O número de igrejas que está hoje surgindo no Brasil no modelo inclusivo. O que é o modelo inclusivo? Igrejas que hoje fazem casamento gay. Aumentou. Nós temos batistas, igrejas batistas fazendo casamento dos homossexuais.
Isso aconteceu no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É mais fácil a gente se adequar à cultura do que transformar a cultura. Assumir a nossa fé publicamente é um sinal de perseverança. Sétimo lugar, a perseverança pressupõe priorizar Cristo acima de todas as coisas. Olha o verso 34. Não pense que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da própria família. Ele está falando aqui da perseguição familiar, a divisão que vai acontecer por causa da fé. Paulinho vai dizer o seguinte: se a sua esposa não crente quiser ir embora, deixa. Se o seu marido não crente quiser ir embora, deixa. É essa divisão que aconteceu por causa do Evangelho. Aí verso 37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ou seja, me coloque como prioridade diante de tudo. Essa é a prioridade. E para encerrar, a perseverança pressupõe recompensa, verso 40 e 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja menos um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Ou seja, a perseverança pressupõe recompensas, bênção na nossa vida e na vida das pessoas que estão do nosso lado. A equipe de Jesus, ela tinha, portanto, 3 marcas: chamado, obediência e perseverança. A equipe nossa tem que ter chamado. Você foi chamado para a salvação e para o serviço. Obediência, existem instruções, existem princípios. Muitas vezes nós não queremos obedecer coisas pequenininhas. Imagina obedecer as coisas grandes. Seguir Jesus é um processo de obediência. O Jenny Peterson disse que seguir Jesus é uma obediência de uma longa e mesma direção. Continue obedecendo. Por fim, a equipe de Jesus é marcada pela perseverança. A mensagem às 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, encerra com um alerta: que perseverar até o fim. Receberá a coroa da vida. A vida cristã é vida de perseverança. Todo o livro de Hebreus, se nós estudarmos o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus tem como princípio fundamental a perseverança. Hebreus foi escrito por causa de uma comunidade que estava desanimada, com medo, diante das perseguições. E era escrita para mostrar a suficiência de Cristo e a necessidade de perseverança. Como vamos trabalhar? Como vamos fazer essa igreja crescer? Como vamos fazer esse ministério proliferar? Se a nossa equipe tiver chamado, obediência e perseverança. Eu queria que você avaliasse a sua vida a partir desse tripé. Queria que os PGs dessa semana avaliassem a si mesmo a partir desse tripé. Ouça o sermão de novo, vai no YouTube, reflita, analise, coloque os pontos. Mesmo você que não quer ir PG, ouça de novo, analise, reflita. Vamos colocar de pé, queridos. Feche os seus olhos. Queria que você começasse a orar aí no seu banco. Agora é hora de orar, irmãos. Diante dessa palavra, não dá para ficar em silêncio. Eu queria que você orasse. Se essa palavra falou com você, se essa palavra incomodou você, se essa palavra mexeu com você, comece a clamar a Deus.